Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui para mais um vídeo aí, né? E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aí de um grande teórico, né? De um grande sociólogo aí, que foi o Florestan Fernandes, tá bom? Vamos lá. Na aula passada, pessoal, a gente estudou um pouquinho do Gilberto Freire. E a ideia, né, de que a miscigenação havia sido um elemento fundamental na sociedade brasileira. Lembra disso? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho de um autor que dialoga diretamente com essa interpretação. E em muitos aspectos, né, ele vai questionar essa interpretação, como eu disse durante o vídeo do Gilberto Freire. A gente está falando, como eu disse, né, no início do Florestan Fernandes, tá? Então, antes da gente falar das ideias dele, vale a pena conhecer um pouquinho da biografia, né, da trajetória dele aí. Ele nasceu em 1920, numa família humilde, trabalhou desde muito cedo para ajudar no sustento da casa, foi engraxate, entregador e realizou diversos trabalhos informais, tá? E mesmo ele enfrentando várias dificuldades, ele conseguiu estudar e se tornou um dos maiores sociólogos da história do Brasil. E aqui já aparece uma questão interessante. Muitas vezes a experiência de vida de um pesquisador, ela vai influenciar nas perguntas que ele faz sobre a sociedade, claro, né? E o Florestan viveu de perto, né, essas desigualdades sociais brasileiras. Isso aparece fortemente na obra dele. O seu livro mais conhecido sobre a questão racial se chama Integração do Negro na Sociedade de Classes, tá? Queria que você se pensasse em uma pergunta agora. Quando a escravidão acabou, em 1888, os negros passaram automaticamente a ter as mesmas oportunidades que os brancos? A resposta do Florestan foi não. Segundo ele, pessoal, a abolição ela acabou com a escravidão legal, mas não eliminou os problemas, né, construídos ao longo de séculos, né? Muitos brasileiros acreditavam que o Brasil era uma democracia racial, né? Ou seja, um país onde diferentes grupos raciais conviviam de maneira harmoniosa. Mas o Florestan discordava dessa interpretação. Ele argumentava que a igualdade racial não existia na prática, né? E para compreender isso, ele utilizava uma perspectiva inspirada no marxismo, no materialismo histórico, né? E segundo essa visão, não bastava observar o discurso, mas era importante analisar as condições concretas de vida das pessoas. Quem possui riqueza, quem possui acesso à educação, quem possui acesso aos melhores empregos, quem ocupa posições de poder, né? Então essas perguntas, elas revelam muito mais sobre uma sociedade que os discursos oficiais. Então, foi exatamente isso que o Florestan fez. Ele escolheu a cidade de São Paulo, né, como principal objeto de estudo, né? Por quê? Porque São Paulo se transformava rapidamente, né, em um grande centro industrial, tá? A indústria crescia, as fábricas se multiplicavam, o capitalismo brasileiro se expandia, e esse conhecimento, né, deveria criar oportunidades, essa expansão deveria criar oportunidades para todos, né? Mas o que o Florestan observou foi algo diferente. Os imigrantes europeus, italianos, espanhóis, né, foram frequentemente priorizados, né, para ocupar esses empregos industriais. Enquanto isso, grande parte da população negra permanecia em condições precárias de trabalho, no desemprego, né? Pensa comigo, se duas pessoas disputam uma vaga e uma delas teve acesso à educação, qualificação, apoio social, enquanto a outra passou gerações excluída dessas oportunidades,
existe realmente igualdade, né? E é justamente esse o ponto levantado pelo Florestan. Ele afirmava que o preconceito construído durante a escravidão continuava influenciando a sociedade brasileira, mesmo após, né, a abolição da escravidão. A discriminação não desapareceu, ela apenas teria assumido novas formas, né? E aí surge um outro conceito interessante. O Florestan, ele observa que muitos trabalhadores negros desenvolviam formas de resistência, né, o que ele chamou lá de malandragem, né, a malandragem, né. Atenção, quando a gente usa essa palavra no senso comum, a gente pensa em alguém que evita trabalhar, tá certo? Na análise sociológica a questão é mais complexa. A malandragem a gente deve entender como uma resposta à exclusão social e às condições precárias oferecidas pelo mercado de trabalho, né? Em outras palavras, ela expressa uma reação diante de uma sociedade que não oferecia oportunidades iguais. Isso não significa que o Florestan defendia a malandragem, significa que ele procurava compreender suas causas sociais. Então surge a grande pergunta, como transformar essa realidade, né? Para o Florestan acreditava que a mudança não acontecia apenas por boa vontade dos governantes, nem apenas com o discurso de igualdade. Para ele, a transformação dependia da organização coletiva. Por isso, ele valorizava bastante os movimentos sociais e negros. Tá? Segundo a perspectiva dele, somente a mobilização política poderia mobilizar, pressionar a sociedade e o Estado a combater as desigualdades estruturais, a luta por direitos, acesso à educação, exclusão econômica, tá? Dependia da participação ativa da população negra. E é por isso que o Florestan continua sendo tão importante. Ele nos ajuda a compreender que o fim que a aprovação de uma lei não abole totalmente os problemas da sociedade, né? Essa é a questão, né? Então, como a gente deve garantir acesso às oportunidades, por exemplo, né? Se a escravidão acabou em 1888, por que a gente observa ainda desigualdades raciais em diversos indicadores raciais brasileiros, por exemplo? Essas desigualdades, elas são apenas consequências das escolhas individuais ou também refletiriam processos históricos que são construídos ao longo dos séculos, né? Essa é uma pergunta central que o Florestan Fernandes nos convida a discutir, tá certo? É isso, galera. Agradeço aí a audiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Um grande abraço a todos e todas. Até mais e tchau, tchau.